Isadora sempre acreditou que havia encontrado o amor da sua vida quando conheceu Marcelo Henrique aos 23 anos. Ele era engenheiro civil, dono de uma construtora próspera em Belo Horizonte, e ela, formada em arquitetura, via nele não apenas um companheiro, mas um parceiro de negócios perfeito. Nos primeiros anos de casamento, Isadora dedicou cada hora do seu dia para transformar a empresa dos sonhos em realidade. Enquanto Marcelo cuidava das obras, ela desenhava projetos magníficos, captava clientes e administrava as finanças com uma precisão que impressionava até os contadores mais experientes. A casa onde moravam no bairro Lourdes era um reflexo do sucesso que construíram juntos. 3 andares, piscina com cascata, garagem para 4 carros importados e um escritório completo, onde Isadora passava noites em claro, finalizando projetos milionários. Isso tudo é nosso, meu amor, Marcelo costumava dizer enquanto a abraçava pela cintura, observando a vista da cidade através das janelas panorâmicas. Você é minha parceira para sempre. Durante 10 anos, Isadora abriu mão de praticamente tudo. Recusou propostas de emprego em grandes escritórios de arquitetura, cancelou viagens com amigas, adiou planos de ter filhos. Sua rotina era implacável. Acordava às 5 da manhã, preparava o café da manhã, revisava contratos até às 7, depois ia para as obras fazer acompanhamento técnico, retornava para casa às 15 horas para almoçar com Marcelo e passava o resto do dia criando projetos no escritório até meia-noite. Aos finais de semana, quando outros casais descansavam, ela organizava reuniões com investidores no quintal da casa, servindo jantar para executivos importantes enquanto apresentava maquetes detalhadas. O sacrifício parecia valer a pena quando viam o faturamento mensal da empresa ultrapassar os R$200 mil. Isadora havia transformado a pequena construtora familiar em uma empresa de médio porte, com 15 funcionários e contratos com 3 shopping centers da região metropolitana. Sem você, eu não seria nada, Marcelo repetia toda vez que assinavam um contrato importante. Esta empresa tem o seu DNA, Isa. Você é o cérebro por trás de tudo isso. Mas ao longo dos últimos 2 anos, Isadora começou a perceber mudanças sutis no comportamento da família de Marcelo. Juliana, cunhada de 28 anos, que havia terminado a faculdade de administração há pouco tempo, começou a frequentar mais a empresa. No início, ela vinha apenas para conhecer o negócio da família, mas gradualmente passou a ter uma mesa fixa no escritório e opinar sobre decisões importantes. A Juliana tem ideias modernas. Marcelo justificava quando Isadora questionava a presença constante da cunhada. É importante ter sangue novo na empresa. Dona Conceição, sogra de Isadora, também intensificou suas visitas. A mulher de 62 anos, que sempre fora cordial, mas distante, agora aparecia diariamente para conferir como andavam os negócios. Ela sentava na sala de reuniões com uma xícara de café e ficava observando cada movimento, cada conversa, cada decisão que Isadora tomava. Meu filho sempre foi muito generoso, ela comentava em voz alta para quem quisesse ouvir. Sempre deu oportunidades para pessoas que não tinham nada. O desconforto de Isadora aumentou quando percebeu que Marcelo começou a tomar decisões importantes sem consultá-la. Contratos que antes passavam pela sua aprovação agora eram assinados diretamente por ele, sempre com Juliana ao lado, oferecendo sugestões. É apenas para agilizar o processo, ele explicava quando questionado. Você já tem tanto trabalho com os projetos? Durante um almoço de domingo na casa dos sogros, Isadora escutou uma conversa que a deixou intrigada. Dona Conceição sussurrava no ouvido de Juliana. Depois de tanto tempo construindo, chegou a hora de colher os frutos do que sempre foi nosso por direito. Quando Isadora se aproximou,
As duas mudaram imediatamente de assunto, começando a falar sobre a novela das 8. Naquela noite, ela tentou conversar com Marcelo sobre o comentário estranho da sogra, mas ele riu como se fosse paranoia. Você está trabalhando demais, amor. Está vendo coisas onde não existem. A descoberta aconteceu numa quinta-feira chuvosa de março, quando Isadora voltou mais cedo do canteiro de obras porque o fornecedor de materiais havia cancelado a entrega. Ela entrou em casa pelo portão dos fundos, como sempre fazia quando vinha suja de cimento, e ouviu vozes vindas do escritório. Reconheceu imediatamente as risadas de Marcelo, Juliana e Dona Conceição. A documentação já está quase pronta, dizia Juliana com empolgação. O advogado disse que é só uma questão de semanas para transferir tudo oficialmente para o meu nome. 40% da empresa vai ser minha e os outros 60% ficam divididos entre você e mamãe. Isadora sentiu o sangue gelar nas veias. Marcelo respondeu com risada satisfeita. Finalmente vamos ter o controle total do negócio. 10 anos foi tempo suficiente para ela construir tudo o que queríamos. Agora é hora de colher os frutos sem ter que dividir com quem não é da família. Eu sempre soube que essa mulher estava aproveitando da sua generosidade, acrescentou Dona Conceição com voz venenosa. Chegou aqui sem nada, se casou com meu filho e agora quer mandar em tudo como se fosse a dona. Mas sangue é sangue e empresa de família fica na família. Juliana soltou gargalhada cruel. O melhor de tudo é que ela nem desconfia. Continua trabalhando feito uma louca, pensando que está construindo o futuro dela. Coitada, não sabe que está cavando a própria cova. Isadora precisou segurar na parede para não desmaiar. Marcelo explicou os detalhes. O advogado já preparou todos os documentos necessários. Como eu sou o sócio majoritário oficial, posso transferir as cotas sem o consentimento dela. Legalmente, ela nunca foi sócia de fato, apenas funcionária com procuração para assinar contratos. E os clientes? Perguntou Juliana. Isso é o de menos, respondeu Marcelo com frieza. Vamos explicar que ela decidiu se afastar da empresa para cuidar de projetos pessoais. A transição será gradual, sem criar problemas. Dona Conceição bateu palmas. Meu filho, você sempre foi muito inteligente. 10 anos esperando o momento certo para retomar o que sempre foi nosso. Essa menina serviu o propósito dela. Agora pode procurar outra vida. Isadora subiu as escadas em silêncio, cada degrau pesando toneladas. Trancou-se no quarto e ligou o chuveiro para abafar o som do choro. Durante 10 anos, ela havia aberto mão de tudo. Carreira independente, vida social, sonhos pessoais, para construir um império que agora descobria nunca ter sido seu. Naquela noite, durante o jantar, Isadora observou Marcelo com outros olhos. Ele contava animadamente sobre um novo contrato de 2 milhões que haviam assinado. Você fez um projeto incrível, amor, ele disse, beijando sua testa. Esse contrato vai garantir nosso futuro por muito tempo. Nosso futuro. As palavras ecoaram na mente de Isadora como uma piada cruel. Ela forçou um sorriso, enquanto internamente planejava seus próximos passos. Não ia confrontá-los imediatamente. Isso seria um erro estratégico. Primeiro, precisava entender exatamente como estava a situação legal da empresa. Durante os próximos dias, Isadora observou cada movimento da família com atenção redobrada. Notou como Juliana agora falava sobre a empresa como se fosse a futura dona, fazendo comentários como: quando eu assumir a gestão, vamos modernizar tudo. Dona Conceição fazia observações agressivas sobre pessoas de fora da família que não sabem o próprio lugar. Marcelo evitava incluí-la em decisões importantes. A cada descoberta, sua indignação crescia. Isadora percebeu que havia sido ingênua demais, confiando cegamente em pessoas que planejavam sua destruição há anos. Mas eles haviam cometido um erro fatal.
Subestimaram a inteligência da mulher que construiu tudo aquilo do zero. Na sexta-feira seguinte à descoberta, Isadora tomou a decisão mais difícil da sua vida. Pela primeira vez em 10 anos, não apareceu no escritório às 7 da manhã. Quando Marcelo perguntou onde ela ia, respondeu simplesmente: "Tenho alguns assuntos pessoais para resolver na cidade." Isadora dirigiu direto para o escritório de Dr. Ricardo Mendes, o advogado mais respeitado de Belo Horizonte em direito empresarial. "Doutora Isadora", ele disse, após ouvir todo o relato, "a senhora está numa situação delicada, mas não impossível. Vamos precisar reunir todas as evidências possíveis de que a senhora foi fundamental para o crescimento da empresa." Durante 3 dias, Isadora trabalhou secretamente para documentar sua contribuição real. Reuniu contratos que ela mesma havia negociado, projetos assinados exclusivamente por ela, e-mails comprovando que clientes importantes mantinham contato direto com ela, fotografias de obras onde aparecia supervisionando construções. O material ocupou 2 pastas grandes. "Impressionante", comentou o Dr. Ricardo. "A senhora construiu um caso sólido. Baseado nessas evidências, podemos argumentar que houve sociedade de fato, mesmo sem documentação oficial. Além disso, temos elementos para caracterizar enriquecimento ilícito." Enquanto organizava sua defesa legal, Isadora mantinha a rotina normal em casa, mas com uma mudança fundamental. Parou completamente de trabalhar na empresa. Quando Marcelo perguntava sobre projetos pendentes, ela respondia que estava reavaliando prioridades e precisava de tempo para pensar sobre o futuro. A primeira crise aconteceu na terça-feira, quando o maior cliente da construtora, Dr. Antônio Silva, dono de uma rede de farmácias, ligou diretamente para Isadora, questionando modificações que Juliana havia sugerido no projeto do centro de distribuição de 4,5 milhões. "Desculpe incomodar, Isadora, mas essa menina nova não entende nada de logística industrial. Ela quer colocar o elevador de carga no lugar errado, e isso vai comprometer toda a operação." Isadora respondeu calmamente: "Dr. Antônio, peço desculpas, mas não estou mais envolvida diretamente nos projetos da empresa. Sugiro que o senhor converse diretamente com o Marcelo." O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Na mesma semana, outros 2 clientes importantes ligaram com reclamações similares. A empresa de shopping centers queria saber por que Isadora não estava mais acompanhando a obra de contagem, que já havia consumido 6 milhões. O incorporador do residencial de luxo cancelou uma reunião quando soube que ela não estaria presente. Marcelo entrou em pânico. Durante o jantar de quinta-feira, tentou conversar. "Amor, os clientes estão perguntando por você. Acho que você deveria voltar aos poucos, pelo menos para tranquilizá-los." Isadora o olhou com expressão serena. "Marcelo, eu dediquei 10 anos da minha vida construindo essa empresa. Agora preciso pensar no que é melhor para mim. Mas nós somos uma família, Isadora. Essa empresa é nossa vida." Ele insistiu, suando frio. Isadora sorriu friamente. "Às vezes, as pessoas mudam de prioridade, Marcelo. Talvez seja a hora de você e sua família assumirem as responsabilidades que sempre quiseram ter." Juliana tentou intervir no domingo. "Cunhada, você está sendo egoísta. A empresa precisa de você agora." Isadora a encarou. "Egoísta? Interessante você usar essa palavra, Juliana. 10 anos dedicando minha vida inteira para algo que vocês consideram abandono após uma semana de ausência." Naquele momento, a família percebeu que havia perdido o controle. A mulher, sempre dócil, agora os encarava com confiança perturbadora. Na segunda-feira seguinte, Isadora acordou às 5 da manhã, mas não para trabalhar. Vestiu seu melhor terno azul marinho, o mesmo que usava em reuniões importantes, e dirigiu até o cartório para autenticar todos os documentos que Dr. Ricardo havia preparado.
Às 8 horas em ponto, ela ligou para Marcelo com uma voz que ele jamais havia escutado. Marcelo, preciso que você, sua mãe e sua irmã estejam no escritório do Dr. Ricardo Mendes hoje às 2 da tarde. É sobre o futuro da empresa. O tom era formal, distante, quase empresarial. Tragam o advogado de vocês também. Acho que vão precisar. Marcelo tentou questionar, mas Isadora já havia desligado. Ele ligou de volta 3 vezes, mas ela não atendeu. Quando tentou ligar para o escritório de Dr. Ricardo, a secretária confirmou apenas que havia uma reunião marcada, mas não podia fornecer detalhes. O pânico tomou conta da família. Às 2 horas da tarde, a sala de reuniões do escritório parecia um tribunal. De um lado, Isadora sentada ao lado de Dr. Ricardo, com 2 pastas grossas sobre a mesa. Do outro, Marcelo, Dona Conceição, Juliana e o advogado deles, Dr. Fábio Cardoso, que parecia desconfortável com a situação. Bom, começou o Dr. Ricardo, estamos aqui para discutir a participação da doutora Isadora na empresa Henrique Construções. Baseado na documentação que reunimos, fica claro que houve sociedade de fato durante os últimos 10 anos. Dr. Fábio tentou interromper. Com todo respeito, mas não existe documentação legal que comprove sociedade. A empresa está registrada exclusivamente no nome do Sr. Marcelo. Dr. Ricardo sorriu e abriu a primeira pasta. Dr. Fábio, aqui temos contratos no valor de R$17 milhões assinados exclusivamente pela doutora Isadora. Temos e-mails de clientes se referindo a ela como sócia da empresa. Fotografias dela supervisionando obras como responsável técnica. Depoimentos de fornecedores confirmando que ela era quem tomava as decisões principais. Isadora finalmente falou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Durante 10 anos, eu abri mão da minha carreira para construir essa empresa. Recusei propostas de salários de R$15 mil mensais em grandes escritórios para trabalhar de graça para vocês. Sacrifiquei minha vida pessoal, meus sonhos, meu futuro. Dona Conceição tentou minimizar. Filha, você sempre foi parte da família. Nunca trabalharam de graça. Isadora a olhou com frieza que fez a mulher se encolher na cadeira. Dona Conceição, eu escutei vocês planejando me tirar da empresa que eu construí. Escutei vocês rindo da minha cara, me chamando de aproveitadora. Escutei sua filha dizer que eu estava cavando minha própria cova. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Marcelo ficou pálido. Isadora, você não entendeu direito. Eu entendi perfeitamente. Ela explodiu, batendo a mão na mesa. 40% para Juliana, 60% para vocês dois, 0 para quem construiu tudo isso. 10 anos sendo usada como empregada gratuita enquanto vocês planejavam minha expulsão. Juliana tentou se defender. Cunhada, você está exagerando. Cala a boca. Isadora se levantou imponente. Você, que nunca desenhou um projeto, nunca supervisionou uma obra, nunca ficou acordada até as 3 da manhã calculando estruturas, ia receber 40% de uma empresa que não construiu. Dr. Ricardo retomou o controle. Senhores, a proposta é simples. A doutora Isadora exige 50% da empresa, reconhecimento oficial como sócia. Ou ela move ação judicial pedindo dissolução da sociedade de fato e indenização por danos morais e materiais. Dr. Fábio sussurrou algo para Marcelo, que balançou a cabeça negativamente. Não podemos aceitar 50%. É inviável. Isadora sorriu geladamente. Então vou para a segunda opção. Ela abriu a segunda pasta. Aqui estão as ofertas que recebi esta semana. A construtora Belmont me ofereceu sociedade em 30% mais salário de 20 mil mensais. A empresa MG Projetos quer me contratar como diretora técnica por 25 mil mensais. A bomba havia explodido. Marcelo sabia que se Isadora fosse para a concorrência, levaria todos os clientes importantes com ela.
Isadora, por favor, vamos conversar em casa. Não! Ela gritou. 10 anos conversando em casa, enquanto vocês planejavam me usar e descartar. Agora é aqui, com advogados, com documentos, com testemunhas. Sua voz tremia de raiva contida. Vocês têm 48 horas para decidir. Me dão 50% da empresa que eu construí, ou eu saio e levo todos os clientes comigo. Na quarta-feira de manhã, antes do prazo de 48 horas expirar, o telefone de Marcelo tocou. Era Dr. Antônio Silva, da rede de farmácias, em pânico total. Marcelo, preciso falar com a Isadora urgentemente. O projeto do centro de distribuição está completamente errado. Sua cunhada alterou a estrutura e agora os engenheiros estão dizendo que o prédio pode desabar. Dr. Antônio, eu posso resolver isso. Marcelo tentou acalmar, mas sua voz tremia. Não, só confio na Isadora. Se ela não voltar para o projeto, eu cancelo o contrato e exijo o dinheiro de volta. São 4,5 milhões, Marcelo. 4,5 milhões que vocês já gastaram na obra. Antes que Marcelo pudesse responder, o telefone tocou novamente. Era o diretor da empresa de shopping centers. Henrique, o que está acontecendo aí? Meus engenheiros estão dizendo que vocês pararam a obra de Contagem no meio. Cadê a Isadora? Só ela entende do nosso projeto. Durante todo o dia, foram 7 ligações similares. Clientes desesperados, exigindo falar com Isadora, ameaçando cancelar contratos milionários se ela não voltasse imediatamente. O valor total dos contratos em risco chegava a 18 milhões de reais. Às 5 da tarde, Juliana entrou no escritório chorando. Marcelo, eu não sei mais o que fazer. Os funcionários estão me ignorando. O pessoal da obra diz que só recebe ordens da arquiteta-chefe. Eles nem me tratam como supervisora. Dona Conceição, que sempre fora a matriarca controladora, estava visivelmente abalada. Meu filho, acho que subestimamos a situação. Sem a Isadora, vamos perder tudo que levamos 10 anos para construir. Marcelo passava as mãos no cabelo, desesperado. A empresa que ele achava que controlava estava desmoronando em 3 dias. Sem Isadora, descobriu que não sabia nem as senhas dos sistemas, nem os contatos dos fornecedores principais. Ela havia sido o cérebro de tudo desde o início. Às 7 da noite, ele ligou para Isadora. Ela atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando. Oi, Marcelo. Isadora, por favor, precisamos conversar. Os clientes estão desesperados, a empresa está parando. Eu sei. Ela respondeu com tranquilidade assustadora. Recebi ligações de todos eles hoje. É interessante como 10 anos de relacionamento comercial criam vínculos de confiança, não é? O que você quer? Ele perguntou derrotado. Eu já disse o que quero, Marcelo. 50% da empresa, sociedade oficial e um pedido de desculpas público da sua família pelo que fizeram comigo. Isadora, 50% é muito, muito? Ela explodiu. Eu construí essa empresa do zero. Eu trouxe todos os clientes. Eu criei todos os projetos. Eu sacrifiquei 10 anos da minha vida. E você acha que 50% é muito? Marcelo ouviu a voz quebrar no final e percebeu que por trás de toda aquela frieza havia uma mulher profundamente machucada. Isadora, Você o quê, Marcelo? Você me amava? Você me respeitava? Você planejou durante anos me expulsar da empresa que eu construí. Sua mãe me chamou de aproveitadora. Sua irmã disse que eu estava cavando minha própria cova. Nós cometemos um erro terrível, ele admitiu finalmente. Não sabíamos como a empresa dependia de você. Vocês sabiam sim, ela gritou. Vocês sempre souberam, por isso esperaram 10 anos para me expulsar. Queriam que eu construísse tudo primeiro, para depois me jogar fora como lixo usado. O silêncio do outro lado da linha durou eternos segundos. Quando Marcelo voltou a falar, sua voz estava quebrada. O que podemos fazer para consertar isso? Amanhã às 2 da tarde no cartório.
Vocês vão assinar os documentos transferindo 50% da empresa para mim. E vão fazer isso na frente de todos os funcionários, reconhecendo publicamente que eu sempre fui a verdadeira sócia desta empresa. E depois disso, Isadora respirou fundo. Depois disso, vou voltar a trabalhar. Mas as coisas nunca mais serão como antes, Marcelo. Vocês destruíram 10 anos de confiança em 3 minutos de conversa que eu escutei por acaso. Quando desligou o telefone, Isadora finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Havia vencido a batalha, mas o preço emocional tinha sido devastador. Descobrira que as pessoas em quem mais confiava haviam como uma ferramenta descartável. Na quinta-feira, às 14h, o cartório estava lotado. Todos os 15 funcionários da empresa foram convocados para testemunhar a assinatura dos documentos. Isadora chegou pontualmente, vestindo o mesmo terno azul que usara na reunião explosiva, mas agora com uma postura de quem sabia exatamente qual era seu lugar. Marcelo, Dona Conceição e Juliana chegaram 10 minutos atrasados, visivelmente constrangidos. A humilhação estava estampada em seus rostos quando viram todos os funcionários ali, esperando para presenciar o reconhecimento oficial de algo que todos já sabiam. Isadora sempre havia sido a verdadeira dona daquela empresa. Antes de assinarmos os documentos, disse Dr. Ricardo em voz alta, o senhor Marcelo gostaria de fazer um pronunciamento. Marcelo olhou para Isadora, que o encarou com frieza implacável. Ele pigarreou nervosamente. Funcionários, estamos aqui hoje para oficializar algo que sempre foi verdade. A Isadora não é apenas minha esposa, ela é a verdadeira sócia desta empresa. Durante 10 anos, ela foi responsável por todos os nossos sucessos. Sua voz tremia. Nós cometemos o erro de não reconhecer oficialmente sua contribuição. Hoje, isso está sendo corrigido. A partir de agora, Isadora é oficialmente sócia majoritária da Henrique Construções, com 50% da empresa. Os funcionários aplaudiram, alguns com lágrimas nos olhos. Todos sempre souberam quem realmente comandava aquela empresa. Rodrigo, o engenheiro mais antigo, gritou: "Finalmente, parabéns, chefe!" Isadora não sorriu. Apenas acenou com a cabeça e assinou os documentos com a mesma precisão que usava para calcular estruturas. Quando terminou, olhou para Juliana. Você pode retirar suas coisas da mesa do escritório. Não precisamos mais dos seus serviços. Juliana tentou protestar. Mas eu sou da família. Família. Isadora repetiu a palavra como se fosse veneno. Família não tenta roubar 10 anos de trabalho de quem ama. Você tem 1 semana para encontrar outro emprego. Dona Conceição se aproximou, tentando uma última cartada. Filha, agora que tudo está resolvido, podemos voltar a ser uma família feliz. Isadora a interrompeu com um olhar que fez a mulher recuar. Dona Conceição, a senhora nunca mais vai opinar sobre esta empresa. E sugiro que procure outras atividades para ocupar seu tempo, porque suas visitas diárias aqui acabaram hoje. Nos meses seguintes, Isadora implementou mudanças radicais. Estabeleceu horários humanos de trabalho, contratou 2 arquitetos júniores para dividir a carga e, pela primeira vez em 10 anos, começou a ter fins de semana livres. A empresa não apenas manteve o faturamento, como cresceu 30% no primeiro trimestre sob sua gestão oficial. Marcelo tentou reconstruir o relacionamento pessoal, mas Isadora mantinha uma distância profissional gelada. Eles moravam na mesma casa, mas ela havia transformado o escritório em seu quarto pessoal. Preciso de tempo para pensar se ainda existe algo entre nós, ela disse quando ele tentou uma aproximação.
O mais doloroso para a família foi perceber que Isadora estava florescendo. Sem a pressão de trabalhar 80 horas por semana, ela voltou a fazer academia, retomou contato com amigas antigas e até mesmo começou um curso de especialização em arquitetura sustentável que sempre sonhara em fazer. 6 meses depois, Isadora recebeu o convite que mudaria tudo, o prêmio Arquiteta do Ano da Associação Mineira de Engenharia. O projeto do centro de distribuição, que quase foi arruinado por Juliana, havia se tornado referência nacional em logística sustentável. A cerimônia seria no Palácio das Artes, com toda a elite da construção civil de Minas Gerais presente. Na noite do evento, Isadora escolheu um vestido preto elegante e uma postura de quem finalmente sabia seu verdadeiro valor. Quando chegou ao local, foi recebida como a celebridade que sempre deveria ter sido. Jornalistas queriam entrevistas, empresários ofereciam parcerias milionárias, universidades a convidavam para palestras. Marcelo, Dona Conceição e Juliana chegaram atrasados e foram obrigados a sentar nas cadeiras do fundo como simples acompanhantes. Pela primeira vez em 10 anos, eles viram Isadora sendo tratada com o respeito que ela sempre mereceu, enquanto eles eram apenas a família da arquiteta famosa. Quando Isadora subiu ao palco para receber o troféu, o público de 400 pessoas se levantou em ovação. Ela olhou para a plateia, encontrou os olhos da família lá no fundo e sorriu pela primeira vez em meses. Este prêmio representa mais do que reconhecimento profissional. Ela começou, sua voz ecoando forte pelo auditório. Representa o que acontece quando uma mulher finalmente para de aceitar migalhas e exige o lugar que sempre foi seu por direito. A plateia explodiu em aplausos. Isadora continuou: "Durante anos, eu me contentei em ser a força por trás do sucesso de outros. Hoje, estou aqui como proprietária da minha própria empresa, autora dos meus próprios projetos, dona do meu próprio destino." Lá no fundo, Marcelo baixou a cabeça. Dona Conceição segurava as lágrimas de humilhação. Juliana olhava para o chão, envergonhada. Para todas as mulheres que estão assistindo, Isadora ergueu o troféu. Nunca aceitem ser tratadas como empregadas temporárias na empresa que vocês mesmas construíram. Conheçam seu valor, exijam seu lugar. E quando tentarem descartar vocês como lixo usado, lembrem-se, quem constrói impérios tem o poder de governá-los. A ovação foi ensurdecedora. Empresários se levantaram, mulheres choraram de emoção, jovens arquitetas gritaram de empolgação. Quando desceu do palco, Isadora foi cercada por dezenas de pessoas, oferecendo contratos, parcerias e oportunidades. O jornal Estado de Minas queria uma matéria de capa. A TV Globo oferecia participação em um programa sobre empreendedorismo feminino. Marcelo tentou se aproximar, mas ela nem o viu. Estava ocupada demais, sendo celebrada pelas conquistas que sempre foram suas, mas que finalmente o mundo inteiro reconhecia. 3 meses depois, Isadora anunciou que estava se divorciando e abriria sua própria empresa de arquitetura. "Henrique Construções me ensinou muito", ela disse em entrevista ao jornal. "Principalmente que jamais devemos aceitar menos do que merecemos." A empresa dela se tornou a mais procurada de Belo Horizonte em 2 anos. Marcelo continuou com os 50% restantes da antiga empresa, mas nunca mais conseguiu um cliente do nível dos que Isadora atraía. Juliana precisou se contentar com um emprego de assistente administrativa em uma empresa pequena. Dona Conceição teve que aceitar que o sangue da família não era suficiente para compensar 10 anos de competência e dedicação. Isadora construiu seu segundo império, desta vez sabendo exatamente quem era a dona dele.